Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Também gostaria de agradecer a iniciativa da reitoria, aqui na figura do professor Klaus, pela iniciativa de haver espaço amplo de debate, de propostas e ideias. Eu estou gostando muito do debate, acho que está sendo muito interessante. Também gostaria de agradecer à Proplad pela organização do evento, que ficou muito grande, o professor Cine, a Ada, que estão aqui, e o restante da Proplad. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os professores que ajudaram a construir e participar em algum momento da proposta do BAT. Então, tem alguns deles aqui, a professora Graciela, a Silvia Passarelli, a professora Andréa, além, se eu esqueci algum, peço desculpa, mas agradecer a todos. E eu gostaria de, inicialmente, na minha fala, falar que o BAT já tem uma história, né? É um processo longo, que veio desde 2009, ainda na gestão do professor Fázio, quando o professor Sidney era chefe de gabinete do professor Fázio e me procurou, falando assim, ô Cláudio, vamos pensar em criar um bacharelado em arte e tecnologia, isso lá em 2009. E a universidade, que ainda está em consolidação, estava num processo bem mais primário. E nesse momento, eu coordenei um grupo de trabalho com 3 professores externos e mais uma colaboradora da área de audiovisual que ajudaram a formular uma primeira proposta de um bacharelado em arte e tecnologia que inicialmente se chamava BIT, Bacharelado de Imagem e Tecnologia. Essa primeira proposta ela foi sendo debatida, foram entrando novos professores na universidade que foram colaborando com essa ideia. E o bacharelado BIT voltou a se tornar BAT novamente, e nesse momento vários professores participaram. E a importância desse histórico é entender que o BAT ele foi construído, ele é tão importante que ele está presente, né, no PDI da universidade, ele foi aprovado a discussão para a criação do bacharelado em arte e tecnologia no Consune o ano passado, e esse ano nós estamos desenvolvendo, né, um projeto pedagógico e tentando operacionalizar questões como infraestrutura, contratações, tudo aquilo que é necessário, porque, como eu estou aqui desde o começo da universidade, eu vi muitos cursos e muitas dificuldades que nós enfrentamos. Então, a gente quer fazer uma coisa com calma, de uma maneira que seja implantado, né, de uma maneira, vamos dizer, mais sensata, evitando alguns problemas, alguns erros que nós fizemos. Então, nesse momento, a colaboração de vocês é muito importante para a gente aqui. E eu gostaria de fazer até um meia-culpa, porque a gente já queria estar discutindo o BAT antes, só que, vamos dizer, as obrigações de ensino, pesquisa e extensão fazem com que desenvolver mais uma proposta de bacharelado é mais um acúmulo que a gente faz com muita paixão, e a gente gostaria de incorporar mais discussões, coisas que a gente vai fazer ainda, né? Então, nosso projeto ainda vai ser discutido, a gente quer discutir com toda a comunidade interna e externa essa proposta. Então, passo agora a palavra para a professora Paula Braga, que vai apresentar um pouco o projeto pedagógico que nós desenvolvemos até aqui para ser discutido com todos. Bom dia. Bom, o BAT entra como uma proposta de um outro bacharelado interdisciplinar e, na atual proposta sobre a qual estamos trabalhando, ele teria 5 pós-BIs, que é Tecnologia do Entretenimento, Narrativas Audiovisuais, Museologia e Curadoria, e Produção e Gestão de Arte e Cultura, como bacharelado, e Artes como licenciatura, que depende dos outros projetos que envolvem as licenciaturas que estão sendo apresentados aqui. Pode ir para o próximo, por favor? O que é a proposta que foi o centro do pensamento do projeto pedagógico, como vem sendo desenvolvido desde 2012, né, e que foi aprovado pelo Consune no anteprojeto em 2013, que agora a gente está refinando. É o entendimento de que arte e tecnologia diz respeito à produção imagética, imagem, né, que está em toda parte atualmente, feita por meios tecnológicos contemporâneos. Então, não é a imagem da pintura a óleo, é a imagem feita com as tecnologias cibernéticas.
com esse BI, a universidade ela se insere numa discussão muito contemporânea, que é essa reflexão teórica sobre a imagem, sobre esse domínio da imagem e da circulação em rede dos produtos imagéticos. Além disso, o BAT ele quer estimular uma ideia de produção coletiva. Um filme, um game, não se produz individualmente por uma pessoa só. É um processo que é feito numa rede de colaboradores. Então, tudo que vai ser produzido e tudo que é decorrência do BAT tem como base essa proposta da produção em rede, da produção coletiva, que é uma discussão importante hoje na forma como nossa sociedade funciona. Além disso, o BAT, por oferecer várias optativas, ele vai ser uma oportunidade para essa demanda dos nossos alunos por mais cursos de arte, de literatura, de história da arte, além, é claro, das disciplinas práticas que vocês vão ver daqui a pouco. E também fomentar toda essa discussão sobre arte e sobre a imagem em toda a região do ABC. Essa região do ABC ela tem uma vocação para a produção audiovisual. Vocês sabem que uma das iniciativas pioneiras no Brasil, no campo da produção audiovisual, teve lugar aqui em São Bernardo, em 1949, com a fundação da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. E, atualmente, a Prefeitura de São Bernardo está tentando reativar essa vocação da região, não só em São Bernardo, mas reunindo as 7 cidades, em torno de um polo de produção cinematográfica novamente, mas já incorporando as novas tecnologias. Já existe uma escola técnica, o Centro de Audiovisual, da Prefeitura de São Bernardo. Os estúdios Vera Cruz, que nós fomos visitar, é uma coisa incrível, aqueles filmes, O Cangaceiro, né, toda a carreira da Tônia Carreiro, aliás, a carreira da Tônia Carreiro começou ali, grandes diretores que começaram a produção de cinema brasileiro nos estúdios Vera Cruz, eles estão sendo agora oferecidos numa concessão para empresas privadas que vão usar aqueles estúdios, que, se não me engano, é o 2º maior estúdio de filmagem da América Latina. E, em contrapartida, a iniciativa privada que ganhar essa concessão vai absorver a mão de obra de produção e cameraman, editores de filmes, vai absorver o centro de audiovisual também, e, com isso, continuar a fomentar essa ideia da região como um polo de produção audiovisual. E como que a UFABC entra nisso? Entra com a contrapartida reflexiva e crítica, com a contrapartida acadêmica. Então, é muito interessante para a cidade de São Bernardo ter um bacharelado em arte e tecnologia na região. É parte do programa de cultura e fomento todo da economia, de uma parte da economia da região. A ideia do BAT, então, é um BI de 3 anos, com turmas matutina e noturna. E quem vai ser se formando? Se ele se forma no bacharelado interdisciplinar, ele é essa pessoa que tem um potencial criativo, ele cria produtos audiovisuais, mas também reflexivo. Ele está para além de uma pessoa que opera simplesmente softwares de edição, por exemplo. Ele tem também toda a bagagem intelectual que as humanidades fornecem. E no que ele vai trabalhar? O que é o mercado de atuação desse profissional? Ele vai trabalhar em espaços culturais convencionais, os que todo mundo conhece, tais como galerias de arte, museus, organizações não governamentais ou empresas privadas que produzem filmes institucionais. Ele vai trabalhar com acervos convencionais de museus, mas também ele está apto a trabalhar com todo o sistema de circulação da produção de novas mídias, ou seja, repositórios de conteúdo digital, tudo que fica de imagem e filme na internet, websites, TV digital, filmes feitos para celular, para iPad, tudo isso ele pode atuar.
E o que eu gostaria de fazer agora é detalhar um pouco o que são esses 5 cursos pós-BIs, né? Quando a gente ouve falar do bacharelado em ciências da vida, a gente sabe o que é nutrição, sabe o que é farmácia, mas não necessariamente todo mundo sabe o que é uma curadoria. Então, o primeiro pós-BI, o que é a tecnologia do entretenimento? Pode passar? A tecnologia do entretenimento diz respeito à produção de games, imagens que interagem com o usuário. Então, ela tem uma grande interface com ciência da computação e com toda a parte, então, do BCT. É a produção de aplicativos para os celulares, para os iPads, para ser usado na internet. E, além das disciplinas do BI, que eu vou detalhar daqui a pouco, esse estudante ele precisa passar por uma formação que contemple toda essa parte da ciência da computação, a animação por computador, o desenvolvimento de personagens, de ambientes, a inteligência artificial para jogos, como que é a decisão, o homem contra a máquina jogando, a modelagem de figuras a partir de algoritmos, a partir de matemática, síntese de imagens, processamento das imagens, som, precisa entender muito de som e de produção de efeitos sonoros, enredo de jogos digitais, então um enredo hipertextual, né, uma hipernarrativa, e também tem um campo aí na educação com jogos educacionais. O pós-BI em narrativas audiovisuais é aquilo que a gente conhece tradicionalmente por cinema e TV, mas abrangendo também as novas tecnologias, a produção para esses novos dispositivos que todos carregamos aí no bolso e nas pastas, né? Então, esse aluno ele vai ter uma formação em produção de imagem, tanto nos meios tradicionais do cinema e TV, quanto nas novas tecnologias digitais. Para tanto, ele vai cursar disciplinas que incluem direção de atores, né, dramaturgia audiovisual, roteiro, desenvolvimento de roteiro. Então, tem aí uma intersecção com literatura, com escrita, direção de um filme curto ou de um longa, administração dessa produção audiovisual, além, é claro, de toda uma formação crítica de análise do que já foi feito e do que está feito no campo das narrativas audiovisuais e do cinema. Museologia e curadoria, o terceiro pós-BI. Esse profissional ele cuida dos acervos, ele cuida da produção, como expô-la, como fazer essa produção circular, como colocá-la em espaços de exposição convencionais como o museu ou novos como a rede, internet, né? Como manter e conservar uma obra que foi feita para um computador de 2014. Como que essa obra vai poder ser vista daqui a 50 anos? Né? É um caso de conservação de obra de arte que é novo, é uma coisa que agora a curadoria precisa lidar. Então, ele entende de patrimônio cultural, ele entende sobre a importância de manter e conservar certas obras, e ele atua em museus, centros culturais, em galerias e coleções de arte, que também é uma coisa que no Brasil está se expandindo muito, né? E aí tem uma relação com o mercado, com a economia, com o mercado de arte. E daí, para atuar em tudo isso, ele tem uma formação teórica muito forte. Então, ele estudou muito história da arte, teoria da cultura, indústria cultural. Ele entende de também projeto de espaço, como expor obras de arte no espaço, projetos arquitetônicos para a exposição de obras de arte. Ele entende muito de catalogação de obras, conservação e restauro de arte contemporânea, né? Além de ter também um diálogo com políticas públicas por lidar com toda essa questão de cultura e patrimônio cultural do país. E o bacharel em produção e gestão de arte e cultura, ele é o gestor, o administrador
de orquestras, balés, produtoras de filme. Ele entende de captação de recursos financeiros para projetos. Ele entende de editais, de como escrever editais, como selecionar os projetos, os melhores projetos culturais para um certo edital. Ele entende das leis, Lei Rouanet, PROAC, todas as leis de incentivo à cultura que já existem e ajuda a propor novas leis. E trabalha, então, muito vinculado a essa parte toda da economia. Economia criativa, economia em volta do sistema da arte. Para tanto, ele é alguém que estudou gestão cultural, empreendedorismo cultural, planejamento, ele entende de orçamento, de economia da cultura, toda a questão de direitos autorais, Creative Commons, o copyleft em lugar do copyright, como lidar com isso no mercado, além de elaboração dos editais culturais. O licenciado em artes é aquele que está formando as novas gerações para a compreensão da importância do imaginário. O imaginário é aquilo que nos constrói como país, como sociedade, né? A produção de um conjunto de imagens que nos defina e ensina a se interpretar e se ensina a importância dessas imagens, né? Não só a interpretar, mas também a selecionar, né? O que é importante do que não é, coisa que vem sendo perdida aí pelas novas gerações. E, para tanto, ele tem um contato direto com várias linguagens, como música, artes visuais, dança. Ele trabalha com jogos para musicalização, jogos para expressão corporal, educação em museus, né? A gente sabe que, por exemplo, a Bienal de São Paulo, que abriu esse fim de semana, das 500 mil pessoas esperadas até dezembro, 250 mil são estudantes da rede pública, que vão ser levadas por ônibus, que vão nas escolas buscar as crianças. Então, existe todo um projeto educativo importante de colocar os jovens em contato com a produção imagética. Bom, só retomando um pouco o que o Cláudio já comentou, esse projeto do BAT ele começou há muito tempo. Em outubro de 2013, o Consune aprovou um anteprojeto que foi assinado por 19 docentes. Parte desses 19 docentes, no começo de 2014, então, começou a refinar o anteprojeto a partir das sugestões do Consune. Em julho, agora há pouco, foi instituída um GT, um grupo de trabalho, para trabalhar nessa proposta, e tem representantes de todos os centros, tem representantes dos TAs, discentes, coordenações do BCH e BCT, Prograde e Proplad. E o que a gente está fazendo agora é revisar esse anteprojeto, para chegar numa grade do BI que atenda esses 5 pós-BIs. O próximo passo, então, é, depois daqui, de fazer essa apresentação pública, essa primeira apresentação, começar a apresentação nos centros, e aí os representantes dos centros vão ser muito importantes, receber sugestões e, finalmente, então, tentar fechar esse projeto para enviar para o CONCEP. Bem, falando um pouco especificamente, então, dessa grade que foi definida, nós estamos pensando em 200 créditos, com 40% mais ou menos obrigatórios, 33% de opção limitada e 25% de disciplinas livres, divididas em 6 eixos, que depois, no projeto, vocês podem ler em mais detalhes. Podemos ir para a grade? E essa, então, é a grade dos 5 primeiros quadrimestres. Nós temos, aqui em bege, as disciplinas que são comuns aos 2 bacharelados, em azul, disciplinas do BCH, e aqui um amarelinho que quase não está dando para ver, uma disciplina do BCIT. Mas a ideia da grade é fornecer toda essa base teórica e um início de mãos à massa, né? Mãos na massa, um início de laboratórios. Então, em cada quadrimestre, ele vai ter uma teoria e ele vai ter
uma prática, que pode ser uma prática de criação imagética ou sonora, ou um laboratório de criação bidimensional e tridimensional, e muita história da arte, muita história do cinema, estética e teorias do audiovisual. E, finalmente, um projeto dirigido em 3 etapas, que aí a gente pensa em algo quase como uma residência artística, se possível, em contato com esse polo de produção audiovisual de São Bernardo do Campo, ali em torno dos estúdios Vera Cruz, em que, no projeto dirigido em Artes 1, o aluno faria uma definição teórica do que ele quer fazer, no projeto dirigido 2, ele começaria a implementar, e, finalmente, no projeto dirigido 3, ele consegue finalizar uma obra, usando tanto os laboratórios da universidade quanto essa infraestrutura da cidade de São Bernardo. Bom, a fase em que nós estamos, é muito importante receber sugestões de todas as pessoas. Essas sugestões podem ser encaminhadas para os membros do grupo de trabalho, instituído pela portaria da reitoria. Há representantes de todos os centros e dos TAs, então o ideal é fazer esse contato com o representante dos centros. Em relação ao projeto pedagógico, são essas pessoas. E, em relação ao encaminhamento geral do projeto, dimensionamentos, número de alunos, número de professores, infraestrutura física, quem está trabalhando é essa outra parte do grupo de trabalho, professora Gabriela, Sidney, Rosana Denaldi, o Cláudio, que está nos 2, a Vanessa, da Prograde, e o professor Vitor, da Proplad. Então, acho que a gente vai ter um tempo bom agora para discussão, sugestões, e pretendemos ir aprimorando muito esse projeto a partir do feedback dos colegas. Muito bem. Então, abrir para as perguntas, questões. Vou fazer um bloco de 3 e depois a sequência. Obrigado. Primeiro, parabenizar a apresentação. O BAT é um curso que me orgulha muito. Eu participei uma parte da aprovação dele no Consune. E agora a minha pergunta é bastante sucinta. Eu senti falta da parte de design, que me parece ser uma das grandes áreas que vem evoluindo com as mídias digitais. Hoje em dia o design não é mais tão tradicional quanto antigamente, ele engloba muito as áreas de design digital, de estamparia, muita coisa que antigamente não existia. Minha pergunta era se tem alguma forma de inserir esse curso que me parece muito das artes, talvez um pouco distante, mas me parece ainda caber a área de design. E eu acho muito importante que hoje em dia, no panorama geral do Brasil, ele já tem algum espaço nesse sentido. Bom, muito obrigado pela apresentação, parabéns a todos que se envolveram nesse projeto e também parabéns em particular pela apresentação, muito clara, rica, aprendi muita coisa. Eu acho de fato que esse curso interdisciplinar vai enriquecer muito a nossa universidade, vai enfim, ampliar nosso escopo. Eu tenho 2 perguntas. Uma é que você falou que tem um eixo comunicação e informação, né? E isso reforça a minha dúvida que eu tinha. Por que vocês não apresentaram um curso específico de comunicação? Estou falando isso porque, na minha opinião, a gente teve o debate anterior, mas, na minha opinião, o futuro, o sentido de criar um novo curso de comunicação está ligado a isso que vocês estão fazendo, controle de imagem e tecnologia, né? Então, acho que faz muito sentido fazer dentro desse curso interdisciplinar, apresentar um curso específico de comunicação. É isso que está faltando, na minha opinião, no Brasil. A segunda pergunta é se vocês tiveram, talvez eu perdi, porque tive que sair, se vocês tiveram, que tipo de interação vocês tiveram com a comunidade externa? Você falou várias vezes, enfim, retomada do polo em São Bernardo, e como se vocês testaram essa proposta lá fora da universidade. Mais uma e a gente passa para a mesa. Obrigado. Bom, eu cheguei agora vindo de São Bernardo, então não sei até que ponto isso foi discutido aqui nas questões anteriores, mas olhando a proposta, eu
me preocupa um pouco a questão sobre a quantidade de professores especializados que a gente venha a precisar para poder ministrar essas disciplinas todas e se existe uma massa crítica de doutores, né, neste ramo para a gente poder manter a nossa proposta de 100% de doutorado, né? E aproveitando para reforçar ali o que o rapaz já falou, que é a questão do design. Para mim, eu contava como fato que teria design já envolvido nisso daí, porque nessa região industrializada aqui nossa do ABC, né, o design automobilístico, né, e design, né, de maneira geral industrial, eu acho que seria perfeitamente integrável nessa proposta. Eu vou passar a mesa e coleto novas inscrições aqui. Bom, agradeço as manifestações, né, em meu nome e em nome do grupo. Eu queria só lembrar que o design ele está previsto nesse projeto, nesse anteprojeto que já foi votado pelo Consune. O problema é que nós tivemos que estabelecer algumas prioridades, né, mas ele está previsto, então, portanto, essas opções pós-BI que foram apresentadas seriam aquelas que têm um caráter mais prioritário, mais urgente, em razão das nossas articulações na própria região, né. E eu queria lembrar, inclusive, que a nossa proposta, né, para a reitoria é de que este BI seja ofertado em Santo André e em São Bernardo, né? E nós trabalhamos com um horizonte aí de 2017, em princípio. Inicialmente gostaríamos muito que fosse 2016, mas acreditamos que talvez as obras não consigam, enfim, dar vazão a essa possibilidade. Então, a questão do design está em pauta, como uma segunda fase, tá? Um momento subsequente da implantação. Uma vez implantado o BI e os seus pós inicialmente estabelecidos, o conjunto de outros previstos entram na sequência na pauta de implantação. Vou passar para o grupo aqui para responder outras questões, né? Tentando complementar um pouquinho o que a Gabriela já falou, a ideia da questão do design realmente estava previsto, não somente o design, mas, por exemplo, poéticas e performance, que eu acho uma terminalidade importante que deve estar prevista. Só que, vamos dizer assim, como eu disse no início, a gente quer fazer a implementação, vamos assim, de uma maneira, vamos dizer, com calma, sustentável, para não. Então, se a gente já criar um curso com 8, 9 pós-BI, como estava planejado, ia demandar uma estrutura muito grande. E a gente ia fazer uma pressão para a questão de espaço, que é muito, muito complicada aqui na universidade, a contratação de professores, que a gente vê que não dá, vamos sair contratando, não é assim, você tem um planejamento, tem as vagas sendo negociadas, então assim, foi feitas as opções, não sei se foram as melhores, mas foram as opções possíveis. A questão do design, tem a questão também da regulamentação, tem toda uma outra discussão que também precisa ser feita, tem uma demanda muito forte realmente, até da própria comunidade interna, nos alunos, muitos alunos de engenharia têm muito interesse num curso de design. Então, assim, eu acho que vai nascer esse curso, a partir do momento que foi criando o BAT, uma massa crítica igual à ideia de performance e poéticas, mas assim, eu acho que é importante ser discutido. Quanto à questão do Jorge, é a questão da comunicação. Se pensou, quando estava sendo discutido no Consune, votado no ano passado, surgiu essa ideia, me lembro, alguém, não me lembro agora assim, mas assim, no Consune tinha, porque ali surgiram várias ideias, vamos fazer isso. E assim, a gente tem que fazer opções, Jorge, é difícil. E eu acredito, eu acho que a ideia do BAT nasce nessa ideia de tentar juntar a questão da interdisciplinaridade, que é a identidade da própria universidade, a questão da inovação. A gente busca construir um curso inovador, diferente dos cursos que já existem aí. E essa inovação, ela não vamos jogar a tradição e vamos... Não, é justamente usar a tecnologia para fazer esse diálogo com o tradicional e o contemporâneo. A partir disso, surgir novas sinergias dessa arte, dessa comunicação. Então, teria um espaço para isso. E também a ideia que, dentro da modificações que estão acontecendo dentro da sociedade que nós estamos vivendo, onde a informação é um elemento básico, até matéria-prima, até no campo da economia, a gente está pensando em formar um profissional para atuar dentro desse princípio. Então, a gente valoriza muito e
talvez, né, a gente possa pensar um pouco mais nessa questão da informação como elemento importante. Em relação com a comunidade externa, em 2012, fizemos nessa mesma sala aqui, 2 dias um seminário onde se discutiu o Bático, vendo gente de fora, pessoal interno, a gente fez apresentações de alunos da pós-graduação, foi muito interessante. Nós fizemos um diálogo com a Prefeitura de São Bernardo, então a Paula falou um pouquinho sobre isso, mas a gente conversou com vários secretários. A proposta a gente apresentou, a gente foi lá vários dias na Prefeitura. A Paula, para montar essa grade, ela fez um contato com muitos especialistas da área, eu também, a gente fez um diálogo com gente que atua na área, profissionais da área, tanto da área de formação. Então, a gente está fazendo esse diálogo e a gente espera ampliar esse diálogo com a comunidade externa. E em relação ao professor especializado, eu acho que, e aí vou ser honesto, o BAT vai ter o mesmo problema que vários cursos que nós temos. Chega uma hora assim que é uma disciplina ou outra, um professor vai ser difícil contratar, mas é uma realidade que a gente já enfrenta na universidade. Se a gente for, vai ser difícil contratar, a gente não for para frente, a gente também não consegue fazer nada. Sim, vai ser difícil, mas eu acho que não é impossível superar. Eu acho que vai ser difícil, principalmente nas disciplinas práticas. As disciplinas teóricas, não. Tem muito mais doutor formado em História do Cinema do que procurando uma posição do que realmente as universidades oferecem. O mesmo com História da Arte, o mesmo com Estética. As disciplinas práticas básicas não vão ser problema, as mais específicas acredito que sim. Não vai ser fácil convencer a pessoa que está trabalhando na Pixar ou no Canadá a vir trabalhar numa universidade. Mas tudo isso é questão mesmo de tentar, de começar. Vamos lá, já temos 2 inscritos. Cabe mais uma terceira inscrição. Vamos lá. Primeiramente, mais uma vez, parabenizar pela proposta. Realmente é uma área que vai completar o sentido amplo da universidade. É muito importante para a vida. Mas eu estou imaginando que vocês estão deixando para um segundo momento, como o Cláudio falou, algo parecido ou bem próximo ou exatamente às áreas de dança, artes dramáticas e música, né? Que apesar de antigas, eu não consigo enxergar isso acontecendo aí, audiovisual e cinema, sem essa sinergia entre as áreas. Mas queria que vocês confirmassem, porque muita gente vai ficar um pouco ansiosa, né, nessa área. Vamos lá, mais um. Parabéns pela apresentação, pela proposta. É bem gratificante ver algumas ideias saindo do papel, saindo do PDI, tentando virar realidade. A minha pergunta vai um pouco em cima do que me antecedeu. Qual a interação que vai ter outras artes, como a dança e a música, com essa proposta atual, e como ela se encaixa também na propositura de matérias livres para o BCIT e para o BCH nesse sentido? Obrigado. A última do bloco. Bom dia. Eu queria também parabenizar e ressaltar que a gente observa nessa proposta uma joia a ser lapidada. Eu li esse projeto há um pouco mais de um ano atrás. Confesso que fiquei bem impressionado com a maneira como ele está proposto, como ele está organizado, embora aponte uma frustração quando entramos no capítulo dos detalhamentos, né? Havia apenas, acho que, uma das propostas de bacharelado de curso detalhado, e eu queria aqui reiterar o aspecto relacionado a design, que na verdade a minha maior curiosidade estava relacionado a isso. Eu acho que é uma coisa muito importante para a universidade e tão importante que vale a pena cuidar de alguns detalhes significativos. O que me pareceu é que uma das fragilidades que tem na proposta está relacionada exatamente à conexão com o ambiente onde ela se propõe instalar, a região do ABC e etc.
reiterando o que o Giorgio aqui falou, essas conexões são muito importantes. Quem paga a conta, em última instância, é a sociedade, ela precisa se reconhecer, pelo menos em perspectiva. Não é? Então, eu acho que, por exemplo, a questão do design relacionado às áreas produtivas da região é um elemento fundamental de sustentabilidade do curso. Eu acho que essas conexões precisam ser procuradas, trabalhadas, e eu não acho que esse é um assunto para depois, que naturalmente se coloca. Na explicação do curso, eu acho que tem aí uma mera observação, né? Talvez diferente da maioria dos que estão aqui, eu estou aqui há 50 anos nessa região, e eu acho que a explicação do bacharelado está exageradamente suportada pelo projeto da Veracruz. A Veracruz é um fato relevante. No entanto, não é um projeto que tenha estabelecido uma sinergia com a região. Se a gente for pensar em termos dos últimos 50 anos, você falou 50 anos para frente, né? 50 anos para trás, talvez as áreas onde mais se tenha tratado a questão da imagem, das artes, etc., tenha sido a Fundação de Artes de São Caetano, por exemplo, que tem uma tradição muito grande, se relaciona com a região. Então, eu acho que seria necessário examinar um pouquinho mais, com um pouco mais de cuidado, talvez até tirando um pouco da ênfase de vincular um projeto tão importante, né? Ele é tão importante que pode ser construído e gerar consequências muito positivas, mas talvez fragilize demais. Ele está se explicando por algo que não explica, né? A Veracruz não explica, porque ela não se colocou aqui na região como um elemento que irradiou. Por exemplo, fico feliz em saber que a ideia está voltada para Santo André e São Bernardo, especialmente Santo André, né? Que tem um histórico nessa área muito mais interessante. Por exemplo, Santo André tem uma escola livre de teatro, já foi referência em teatro há 40 anos atrás. Então, eu acho que buscar um caminho por aí e estabelecer uma conexão de sustentabilidade com a comunidade é essencial. Desculpe minha missão ingrata, mas vamos lá. Se vocês conseguirem responder brevemente essas colocações, a gente consegue fazer mais uma rodada. Uma das dificuldades de se incluir as linguagens específicas, dança, música, é conseguir um professor que consiga circular por várias disciplinas, né? Eu não posso ter um professor de violino, porque eu preciso que ele consiga dar aula de Introdução à História da Arte e História do Audiovisual 2. Então, isso é uma das questões, senão a gente vai ter que expandir o corpo docente enormemente. O que a gente está pensando, então, é nesse primeiro momento, ficar com essa grade que é genérica o suficiente para contratar não 100, mas 20 e tantos professores novos para dar conta disso, e oferecer como optativas algumas disciplinas de linguagem. Então, alguma disciplina de dança, alguma disciplina de música, para além das práticas sonoras e as disciplinas de som que já estão no projeto. Um outro detalhe que eu quero deixar claro, o projeto mudou significativamente e está à disposição de quem quiser ler em detalhes e emendas de disciplinas, as que já foram desenvolvidas até agora. Outras questões importantes que a gente tem que conversar é sobre essa ênfase no Veracruz. Na verdade, foi para a gente uma boa surpresa saber que em São Bernardo havia esse projeto de futuro de reativar esse polo, mas não é um curso pensado para São Bernardo ou para Santo André, é um curso pensado para a região em termos de produção imagética, que é alguma coisa de que a gente não pode escapar, né? Eu entendo que as questões estejam contempladas. Eu volto somente ao design. A gente precisa de pernas, Gilson, e nós não temos pernas nem braços. Então, necessariamente, a questão do design ficará para um momento subsequente, que não significa que sejam daqui a 10 anos. Eu acredito que nos próximos 4, 5 anos nós estaremos nos defrontando necessariamente com a questão novamente, né? Mas temos mais dois inscritos. Muito... O tempo estourou. Às 17h55, só lembrando, a gente tem a apresentação de um bacharelado específico em design, às 17h55, hoje, na programação. Então, vamos fazer 3 perguntas e encerramos. A gente vai estourar um tempo, mas muito rápido. Bom, no meu caso não é pergunta, né? É colocar um outro histórico da visão do BAT.
O BAT, eu entrei aqui em 2009, 2010, meu nome é André, eu sou professora do SEX. Eu participei dessa discussão convidada aí pelo grupo, né, desde 2010, principalmente o professor Cláudio. E aí, a primeira versão do BAT era BIT, que era o Bacharelado em Imagem e Tecnologia, que foi feita com um grupo de professores fora daqui da universidade, né, que o professor Cláudio e o professor Sidney estavam juntos. E aí, nessa versão do BIT, o foco era a imagem, e não as tecnologias, que foi essa primeira justificativa que a Paula colocou para apresentar hoje o BAT. Na evolução desse debate com outros professores, até 2012, que teve o workshop aberto com a professora Graciela e a professora Gabriela liderando, foi feita uma crítica desse foco só na imagem, inclusive essa discussão da Vera Cruz e tudo isso. Foi ampliado para a questão da relação entre artes e tecnologias, entendendo as linguagens, e aí a gente tem um problema conceitual para falar, né, as linguagens das artes e a questão da tecnologia, não só passando pelos objetos, mas passando também pela questão do corpo. Então, nesse sentido, o projeto que foi encaminhado pelo Consune, que eu participei, estava meu nome lá, tinha mais 3 cursos, além desses 5 que foram apresentados hoje, que era o de design, o de comunicação e ciências da web, que foi o professor Sérgio Amadeu, principalmente, que puxou, que colocava essa questão da internet, das tecnologias, das redes sociais, da cognição, né, do impacto disso no conhecimento, nas linguagens, etc. E um curso que eu puxei com um professor que foi convidado, né, que eu tive a liberdade de convidar, fora daqui, que foi Performances e Poéticas Digitais. Esse curso, Performances e Poéticas Digitais, já vinha problematizando essa divisão entre as expressões das chamadas belas artes, que era dança, música, tudo separado. Porque a ideia de performance hoje é performance como comportamento expressivo. E todas essas linguagens hibridizadas em convergência. Então, toda essa discussão foi feita, esses projetos foram apresentados e eles foram encaminhados para o Consune. Posteriormente, o que aconteceu? Foi nomeada uma comissão, né, que nós não pudemos participar. E aí, esses 3, que eu acho que dariam um outro enfoque para o BAT, foram retirados nesse processo de revisão. E eu proponho que eles sejam reinseridos, né? Então, eu acho assim, é preciso que haja um entendimento aqui na universidade de mais democratização desses processos, de incorporação do trabalho que já tinha sido feito, de consideração que não é a mesma compreensão que nós temos quanto a dizer, ó, está o projeto revisado e tudo mais, não é essa. Então, por tudo que aconteceu, pelo que o Gabriel apresentou daquele projeto de comunicação antes, pelo de design que está sendo apresentado hoje, ficou evidente que não ter feito outros workshops abertos, eu acho, antes desse, de alguma forma poderia ter reinserido essas pessoas nessa discussão. Então, a minha proposta é bem objetiva, que sejam reinseridos, considerando o que o Gabriel colocou para comunicação e cultura, considerando que vai ser apresentado de design e considerando esse de performances e poéticas digitais, que era a questão da tecnologia com o corpo, que é o que eu acho que daria o diferencial. Então, assim, o nosso foco não é fazer novos cineastas, a discussão era essa, você poderia ter um pós-BI para fazer novos cineastas ou programas. No nosso foco não é só a tecnologia do entretenimento, é pensar as tecnologias e a relação do conhecimento com as tecnologias. Pode ser. Bom. Bom dia, parabéns pelo projeto. Eu faço minhas palavras da professora ali, porque quando nós começamos a discutir o BAT, era um curso muito mais envolvendo tecnologia do que essa última versão. Então, talvez fosse interessante, na proposta dela, a gente voltar a repensar essas questões mais tecnológicas inseridas na arte hoje em dia, né? Não, pelo contrário, tecnologia, né? Bom, mas a minha pergunta era... que era mais ou menos as propostas originais que quando nós começamos a discutir o BAT, né? Mas a minha pergunta tem mais a ver com uma preocupação de infraestrutura. Me surpreendeu muito a fala da Gabriela, falando que seria um curso para ser criado em Santo André e São Bernardo, e o Gilson corrobora que seria importante criar em Santo André. Mas um dos motivos da gente dividir o BCIT e colocar uma parte do BCIT
prejudicando inclusive a infraestrutura do BCIT e cursos pós-BCIT, levando uma parte dos cursos para São Bernardo, foi justamente uma das grandes justificativas, foi a falta de espaço no campus de Santo André para que a gente pudesse realizar de maneira plena, satisfatória, todos os cursos pós-BCIT aqui em Santo André. Então, vocês já têm alguma proposta de expansão do campus de Santo André? Porque no atual campus não comporta mais nenhum curso. Então, vocês, já que vocês estão propondo também para Santo André, vocês já também estão visualizando uma expansão do campus de Santo André? E qual seria essa expansão? Porque é um curso que demanda muitos laboratórios e muita infraestrutura, e o atual campus de Santo André não é possível realizar o BAT aqui, né? Muito rápido, tá? Bom, eu queria parabenizar a mesa. Eu, desde o início, sou uma entusiasta da proposta, gosto bastante, espero em algum momento poder contribuir um pouco mais. O que eu queria só, Paula, é uma dúvida bastante, na verdade é uma inquietude minha. Da última vez que você rapidamente apresentou essa proposta, eu senti que ela tinha mais interfaces com a filosofia. E eu penso que disciplinas como estética, estrito sensu, o Daniel bem lembrou, temas e problemas, poderia auxiliar a formação desse futuro bacharel em âmbito crítico e mesmo na questão com a estética. E eu percebi aqui que algumas dessas disciplinas sumiram. Deve ter havido um amadurecimento da proposta que eu não estou conseguindo enxergar. De qualquer maneira, eu queria só pontuar que eu acho uma pena, porque eu acho que uma interface conosco poderia auxiliar, de fato, a formação desse futuro bacharel. Vamos lá. Vamos lá, gente, rapidinho, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as contribuições. Eu acho que a maioria de vocês são favoráveis à criação do BAT, então para a gente é muito positivo esse retorno de vocês. Acho que mesmo as críticas estão sendo extremamente positivas, eu acho isso muito legal, que a gente está fazendo esse debate aqui, então é muito positivo. Em relação à proposta da ideia, eu acho que se a comunidade comprar isso, eu também compro. Eu sou favorável ao projeto, a desenvolvimento do projeto como ele foi aprovado, fazendo as modificações necessárias que a Prograde pede, a questão de ajustes em relação à própria legislação que temos que cumprir, não tem como fugir, senão a gente vai formar um aluno que não vai conseguir trabalhar. Então, assim, se a comunidade vamos assim, comprar assim, vamos desenvolver isso, eu topo, eu sou favorável, mas a gente tem problemas, e daí se encaixa um pouco na questão do outro, assim, como a gente vai fazer, onde a gente vai fazer. Então, a gente tem essas questões. E assim, eu gostaria de abarcar tudo, mas a gente tem que fazer opções. O cobertor é curto, os recursos não são infinitos, são finitos. Então, mesmo a criação de um outro BI tem uma demanda que faz a gente ter opções. Então, é uma coisa que tem que ser acordada com toda a comunidade. Bom, eu queria responder a duas das perguntas que foram colocadas. Primeiro, não foram retiradas da proposta nem design, nem performances, nem a comunicação, que não é mais ciências da web, mas comunicação digital, como está lá na proposta ao consumo. Então, elas não foram retiradas. Elas estão em pauta, elas estão na agenda e elas serão contempladas. Eu acho que essa é a grande questão. Em relação enfim, as duas, né, ofertas, essa é a nossa proposta. E a questão, Valdeci, é que a gente ainda está pensando muito na perspectiva analógica. Nós estamos trabalhando na dimensão digital, então a questão do espaço é muito mais compacta, né? Nós não, nesse momento, pelo menos, nós não demandaremos grandes, né, enfim, espaços de, né, por exemplo, a orquestra. A gente não vai ter uma orquestra que precisa de salas individuais para cada um dos músicos, para cada um dos instrumentos e assim sucessivamente. Então, na verdade, a previsão do espaço ela é muito mais enxuta. Agora, essa é uma proposta que o grupo levou para a reitoria e, evidentemente, a reitoria tem, assim como já foi sinalizado aqui anteriormente, a necessidade, enfim, a perspectiva de expansão física, porque é uma demanda da universidade em relação ao seu próprio PDI. Então, como nós teremos o tempo, como foi assinalado aqui pelo Cláudio, entendemos que a gente está caminhando assim muito parecido
par e passo entre a formatação do projeto, o amadurecimento do projeto. Por exemplo, o próximo horizonte, que nem foi colocado aqui, mas que eu já antecipo, é a constituição dos grupos específicos para pensar os projetos pedagógicos desses, enfim, desses pós-BIs. Essa é uma questão subsequente que será trazida. Então, isso está bem articulado e está bem planejado. A gente, enfim, eu acho que tudo. A filosofia é extremamente bem-vinda e ela esteve aqui numa época até que nós começamos a pensar sobre a viabilidade de atender 200 ou 400 alunos com o corpo docente de filosofia, ministrando temas e problemas para mais 200 a 400 alunos, ou mesmo estética. Então, isso foi uma das questões que nos levou a trocar por uma disciplina um pouco mais abrangente, mas assim que a gente tiver uma posição da plenária da filosofia de que sim, que somos a favor de de colocar temas e problemas para essa quantidade de aluno, ou estética para essa quantidade de aluno, e aí teremos que ter 12 professores dispostos a administrar estética, aí é totalmente viável fazer essa alteração. Outra coisa que eu quero deixar claro é que é muito difícil fazer caber em 83 créditos um BI que forneça subsídios para a pessoa que vai fazer tecnologia do entretenimento e poéticas digitais. Então, o que a gente tentou fazer foi organizar em eixos. Você pode subir um slide, por favor? Os eixos contemplam comunicação e contemplam a humanidades e artes, que é onde estariam incluídas as poéticas, assim como também no primeiro eixo, imagem. Mas tudo isso é coisa para ser refinada a partir do que vocês estão trazendo. Gente, certamente há muito o que se debater, mas, enfim, a gente já estourou muito do tempo, isso, enfim...